Esses animais são conservados através da técnica de taxidermia. Esse parque foi habitado durante muito tempo e continua sendo habitado. Ali na frente das prateleiras a gente tem as agulhas negras. Todos aqueles índios que vêm para cá, ó, vão desaguar nessa parte aqui. O Triatoma brasiliensis é o transmissor da doença de Chagas, a famosa doença de Chagas. Então o animal olha ela lá do alto, pensa que é uma coruja e não vai atacá-la. Esses líquidos vermelhos indicam quanto maior a quantidade desse líquido, maior a pureza do ar. A avifauna do Parque Nacional de Itatiaia, que coisa bacana. O crescimento deles acelera o processo de degradação dessa rocha. Material que foi ressecado para manter a fauna, a flora local. O Parque Nacional do Itatiaia fica nas divisas entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Criado em 1937, foi o primeiro parque nacional do Brasil. São 30 mil hectares de puro verde. Lá nossa equipe foi conhecer uma das mais belas surpresas do parque, Cachoeira Véu da Noiva. Pela estrada que dá acesso à trilha, é possível admirar a vegetação preservada. Nosso destino de hoje fica a poucos metros dali. O acesso é difícil, mas o visual é compensador. Na reserva, a palavra de ordem é preservar. O turista deve ter cuidado na subida. As pedras escorregadias exigem atenção redobrada. Basta chegar aqui para entender o porquê do nome. São 40 metros de queda d'água que formam a Cachoeira do Véu da Noiva, um dos cartões postais do Parque Nacional do Itatiaia. Se você reparar, aqui a gente já tem uma área de fábrica, grande quantidade de população. Certamente eu vou encontrar esse elemento, esses metais pesados nesse rio. A Serra da Mantiqueira ela é característica por uma formação de granito alcalino. Essa ferrovia não deveria estar aí, como está passando, está muito próximo ao leito do rio, né? Parque Nacional de Itatiaia, centro de visitantes. Nós vamos conhecer o Museu da Fauna, da Flora daqui de Itatiaia. Vem comigo. Aqui nós estamos observando as essicatas, material que foi ressecado para manter a fauna, a flora local daqui. Isso aqui é uma essicata, Parque Nacional de Itatiaia, o desenho da espécie. Isso aqui é uma maneira de você guardar para as gerações futuras como era a fauna, a flora local. Aqui uma das partes mais interessantes, que é a coleção de insetos. Insetos aracnídeos estão todos aqui. Então você tem uma série deles, todos eles são autênticos, nenhum deles é mentira. Foram cuidados, identificados, estão à disposição, são as espécies que são encontradas aqui no parque. Então, é interessante que a gente dê uma olhadinha aqui, tem alguns barbeiros, os hemípteros aqui, inclusive esse animal aqui, o Triatoma brasiliensis, é o transmissor da doença de Chagas, a famosa doença de Chagas. Carlos Chagas, que descreveu todo o ciclo da doença, o transmissor, o causador, e Carlos Chagas não ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Foi uma das maiores injustiças que já aconteceu. Carlos Chagas descobriu
várias coisas sobre a doença de Chagas e está aqui o transmissor dela. Interessante. Aqui a gente está vendo, provavelmente ele está seco, não está mostrando, mas eu acredito que seja um Tito cerulatus, o escorpião amarelo, extremamente peçonhento, um animal muito perigoso. Dá uma olhada aqui também, esse besouro, é uma barata d'água, é um hemíptero. É interessante o nome hemíptero, metade, hemíptero, ele tem uma parte da asa formada por um material e o restante da asa formado por outro material. Olha que coisa interessante, a gente está vendo um inseto conhecido como bicho-pau. Você olhou para ele, a primeira impressão que a gente tem é que isso é um galho de árvore, é um graveto, ele passa despercebido. Mas na verdade isso não é um graveto, isso é um inseto, isso aqui é uma forma chamada de camuflagem. Olha que coisa interessante, ele passa como se fosse um graveto, não é um graveto, é um inseto. Essas mariposas, borboletas, são facilmente confundidas com a madeira. Igual essa aqui, confundida com a folha. Todas, volto a falar, espécies nativas daqui do Parque de Itatiaia. A mariposa, cara de coruja aqui, ó. Se você ver, olha lá, parece uma cara de coruja, olha o desenho, ó. Então o animal olha ela lá do alto, pensa que é uma coruja e não vai atacá-la. Então, nas formas que você tem. Aqui é esse símbolo que representa a espada de Hermes, o espelho de Afrodite, o macho e a fêmea. Aqui é a mesma coisa, fêmeas, machos e aqui fêmeas. Aqui a gente tem algumas espécies de animais que é da fauna do parque. Cachorro do mato vinagre ali, carnívoro. Sussurama, outro carnívoro. Árpia real ou arpia real, ave de rapina. Todos esses, tirando a lebre, tirando todos os outros, são animais que fazem parte da cadeia alimentar. Essa arpia com certeza se alimenta dessa lebre aqui. Então você aqui tem um enfoque de alguns animais que vão fazer parte da teia alimentar desse ecossistema aqui do Parque Nacional de Itatiaia. São predadores de topo de cadeia. Animais que se reproduzem pouco, animais que nós vamos encontrar em pouquíssimo volume. E muitas vezes são os animais muito caçados. Por essa razão, não são mais encontrados aqui no parque, como está aquela observação. É importante observar a posição dos olhos e o formato do bico. As aves predadoras tendem a ter os olhos voltados para frente e o bico com a função de perfurar. Aves que se alimentam de sementes têm o bico voltado para quebrar frutos e sementes. E esse animal aqui, ó, provavelmente uma ave que se alimenta de flores, ingere néctar, ele tem um bico todo voltado para isso. É interessante que a gente observe essa diversidade dessa ave fauna do local. Para quem está na dúvida, esse material é material original, são animais originais, onde foi tirado as vísceras desse animal e foi ele totalmente empalhado, tá? Que você entenda que essa técnica de conservação, ela ganha o nome de taxidermia. No que isso consiste? Abrir esse animal, ele recebe um corte, onde são retiradas todas as vísceras desse animal, ele recebe uma substância que vai conservar a pele e como enchimento vão colocar alguma coisa, provavelmente palha, daí o nome empalhar. A única coisa que não é original são os olhos, porque os olhos se desfazem, né? Então os olhos são colocados em material sintético. Quero chamar a atenção ali para o colhereiro. Observe o seguinte, ele tem o nome de colhereiro exatamente porque ele tem um bico em formato de colher, por isso colhereiro. Ele tem essa cor tendendo para o rosa exatamente por conta da quantidade de crustáceos que esse animal se alimenta. Quanto mais crustáceos ele comer, mais rosado ele será. Esse parque nacional aqui é um parque nacional intocável, ou seja, ele só está aberto
para alguns tipos de serviço. Por exemplo, a educação ambiental, tá? A questão do turismo ecológico controlado, tá? E a visitação de pesquisadores a fim de colher amostras. Até porque a lei do SNUC, né, afirma isso. Quando um parque nacional ele é intocável, não pode haver uso direto dos recursos naturais. Existem parques municipais, existem parques estaduais e existem parques nacionais como esse de Itatiaia, onde não pode construir nada, não pode usar diretamente o recurso natural dessa unidade de conservação. Aqui a gente tem uma ideia de todo o complexo que forma a Serra da Mantiqueira, né? A gente tem de um lado aqui São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Do outro lado ali a gente tem Minas Gerais. Aqui a gente tem um pico das Prateleiras, que fica mais ou menos aí 2.600 metros de altitude. Ali na frente das Prateleiras a gente tem as Agulhas Negras. E aqui, se a gente observar com bastante carinho essa parte aqui, a gente tem a Via Dutra, a entrada de Itatiaia e aqui está a sede do parque, onde nós estamos. Isso aqui é uma embaúba. A embaúba, ela é interessante, é uma árvore que nasce num local aberto, ou seja, ela é um indicativo de mata secundária. Para a embaúba nascer, é necessário muita luz. Então, quando a gente percebe uma embaúba no meio de uma mata, a gente tem a plena certeza de que essa embaúba significa uma mata secundária. Por quê? Porque ela só nasce, só germina, aonde tem muita luz, em lugares abertos, tá? Então é indicativo de mata secundária. Aqui nós vemos o tamanho dessas rochas, como elas descem pela serra abaixo. E vem rolando, são trazidas pela água. Fica difícil acreditar, mas todo esse montante, todos esses matacões de rocha que a gente está vendo aqui, nesse momento, foram trazidos lá de cima pela rocha. A rocha, aqui por ser uma área que tem um clima mesotérmico, um clima de altitude, com temperaturas variando de 17 até 22 graus, a gente tem um temperismo físico muito acelerado dessas rochas. A rocha, durante o dia, ela aquece lá no alto da serra. E durante a noite, com o pôr do sol, ela esfria muito rápido. Isso faz com que toda essa rocha haja um processo de degradação. Ela abre fraturas, porque quando a rocha esquenta, ela dilata. E quando ela esfria, ela contrai. Isso abre essas rachaduras e faz com que esse material se desprenda lá de cima e venha rolando rio abaixo.